Sempre um prazer estar aqui. Como sempre, é um prazer estar aqui com o pessoal, né? E poder compartilhar um pouco de conhecimento. É claro que o trabalho que me foi dado não é um dos mais prazerosos no final de noite, a gente falar de lei, ainda mais advogado falando de lei, realmente, eu, como fui aluno de direito, eu sei que é cansativo. Mas vamos lá, pessoal. A ideia aqui é trazer uma visão mais geral, tá? Vocês vão ver que eu vou começar primeiro com os conceitos, porque quando vocês forem e tiverem curiosidade de ler a lei, entendendo os conceitos, a lei fica muito mais fácil de ser compreendida, tá? Então, nós falaremos aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, ela está prevista aí na Lei 13.709 de 2018, que entraria em vigor em 2019, foi prorrogada para 2020 e efetivamente entrou em 2020, mas a Agência Nacional de Proteção de Dados foi instaurada, que é a agência responsável pela fiscalização e aplicação dessa lei, foi efetivamente dado início em fevereiro desse ano. E está valendo essa lei aqui. Então, vamos lá. Como eu disse, primeiro eu vou falar um pouco dos conceitos, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que tem por finalidade uma importância singular na construção e consolidação do mercado digital. Então, a finalidade dessa lei é resguardar a informação. Então, infelizmente, o movimento que começou na Europa, a gente vai ter uma lei similar na Europa, e viu-se que havia necessidade de regular as informações que eram fornecidas pelos titulares, e essas informações elas estavam sendo usadas de qualquer forma e muitas das vezes comercializadas essas informações. Então é claro que proteger dados não é uma missão fácil ou muito menos simples, mas necessária para dar segurança jurídica e maior proteção aos dados dos seus titulares. E aí vamos para os conceitos. Dado pessoal, então é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Essa informação representa todo e qualquer dado que possa tornar uma pessoa identificável, seja ela diretamente relacionada ao seu titular, como um nome ou um número de documento, ou mesmo indiretamente relacionada, mas com potencial de identificá-lo, como endereço, idade, informação sobre hábitos de compra, entre outros, né? Nós também temos a figura do dado pessoal sensível, e o dado pessoal sensível é aquele que trata a origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político. Também referente à saúde ou à vida sexual, dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. E aí, banco de dados. Banco de dados, todos sabemos que é o conjunto estruturado de dados, no caso específico, os dados pessoais, estabelecidos em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico. Uma coisa que é importante é que quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, normalmente nos remete à proteção do dado digital, né? O dado de base de dados. E não é necessariamente só ele digital, é ele também físico. Essa lei se aplica às informações que são guardadas em meios físicos, como, por exemplo, os nossos velhos arquivos. Então, eu preciso dar tratamento também a estas informações. Nós temos a figura do dado anonimizado. O que é o dado anonimizado? É aquele relativo a um titular, ou seja, o dono daquele dado, mas de forma a não poder ser identificado. Então, uma das formas da gente trabalhar algumas informações é tentá-la anonimizar, porque ao conseguir fazer isso, essa informação, mesmo que ela venha a ser vazada, ela não consegue identificar de forma específica a pessoa. E titular, como a própria lei diz, é aquele que é o dono, detentor daqueles dados que foram fornecidos, né? A pessoa titular dos dados. Nós temos a figura do controlador na lei também, que é a pessoa natural ou jurídica, ou seja, o controlador não necessariamente precisa ser só uma pessoa natural, ou que nós chamamos de pessoa física, mas também pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa que tem como finalidade ser a figura do controlador. Ela pode ser de direito público ou privado, e quem compete às decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Nós temos a figura do operador, que também pode ser uma pessoa física, natural ou jurídica, também de direito público ou privado,
que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Então, nós vemos que o controlador ele toma as decisões referentes e o operador ele trata os dados pessoais. E nós também temos a figura do DPO, o Data Protector Officer, ou encarregado, que é um termo abrasileirado que mais ou menos define o que o DPO faz, que é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados. É como se fosse o canal de comunicação entre as partes envolvidas num processo de tratamento de dados. Também temos os agentes de tratamento, que é o controlador e o operador. A própria expressão tratamento, ela tem definição, é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Infelizmente, eu optei por fazer esta leitura porque realmente é muito específico, a lei ela trata de forma muito específica, então eu achei mais prudente a gente fazer a leitura aí para que possam surgir as dúvidas e depois a gente esclarecer essas dúvidas que tenham permanecido. Anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meios dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, ou seja, eu coloco somente informações mínimas e necessárias ao ponto de que essas informações elas não podem me conectar ao titular desta informação. Esse é a anonimização, é o ato de anonimizar. Também temos o consentimento, que é uma das figuras mais importantes dessa lei, ou seja, toda informação fornecida, ela tem que ser previamente consentida, ou seja, é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, é o que nós estamos vendo agora, todos os sites se adequando, onde ele pede que você confirme quando você fornece dados, para que ele esclarece para que finalidade esses dados vão ser utilizados, tá? Ele pede com que você concorde, até mesmo aqueles cookies que os sites você precisa autorizar. Então, toda informação que possa ser capturada, ela precisa ser previamente explicada para que seja consentida, para que você possa efetivamente capturar aquela informação, tá? Bloqueio é um termo que a lei traz, que é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Eliminação é a exclusão do dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. A transferência internacional de dados, transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Uso compartilhado de dados, que é a comunicação, a difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de banco de dados pessoais por entidades ou órgãos públicos no cumprimento de suas competências legais ou entre entes privados, reciprocamente, com autorização específica para uma ou mais modalidades de tratamento permitida por esses entes públicos ou entre entes privados. Você veja que a expressão consentimento, anuência são expressões recorrentes aí pela lei, porque, como eu disse, toda informação antes de ser fornecida, ela precisa ser consentida, precisa haver uma autorização. Relatório de impacto da proteção de dados pessoais é a documentação do controlador, que contém a descrição dos processos de tratamento dos dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Então, esse relatório de impacto da proteção de dados pessoais é um documento exigível pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
que você deve demonstrar. Se você for acionado por eles, eles vão pedir com que você apresente qual é o relatório de impacto à proteção dos dados, como é que você trata esses dados, primeiro, como é tratado a recepção desses dados, que proteção você dá a esses dados, e no caso de violação, qual é a forma e os métodos que serão utilizados para o tratamento deste vazamento. Nós temos também o órgão de pesquisa, o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos legalmente constituídas, sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social e estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Mais para frente nós vamos entender. Autoridade nacional, órgão da administração pública, responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei, que no caso aqui do Brasil é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se vocês depois consultarem na internet, vocês vão ter acesso lá e saber um pouco mais sobre as políticas, as diretrizes, é bem legal dar uma olhada depois, tá? E o que muda com a Lei Geral de Proteção de Dados? Bem, primeiro, para quem muda, né? Eu acho que seria a primeira pergunta a ser respondida. Então, em termos para quem muda, para todo mundo, toda e qualquer empresa, independente do seu porte, ela precisa ter uma política de tratamento de dados quando ela é uma empresa que recebe dados. Então, o que muda? As empresas precisam se adequar. Então, elas vão ter que mapear, organizar os dados que detêm, visando identificar dados pessoais que sejam coletados por qualquer área da empresa, tanto na forma digital ou física. Como eu disse, esse tratamento não é só com relação ao dado digital, né? Então, eu faço um contrato físico. Nesse contrato, ele vai ter informações do contratante e da contratada, que é a empresa, e este contrato ele precisa ter uma política de tratamento. Como é que eu guardo essas informações? Quais são as formas que eu utilizo para organizar esses dados? Como é que eu gerencio esses dados de forma sistematizada? Eu tenho a obrigatoriedade da prestação de contas, que é o que nós chamamos de accountability, através do chamado relatório de impacto de dados, devendo constar o ciclo de vida do tratamento dos dados e a autorização desse tratamento. Quando nós falamos de ciclo de vida dos dados, por exemplo, às vezes eu sou um determinado prestador de serviço em que eu firmo um contrato para a entrega de um serviço a ser prestado e, consequentemente, na entrega daquele serviço, eu concluo o meu trabalho. Então, não há necessidade de que eu detenha ou mantenha aquelas informações. Então, nesse meu relatório de impacto, neste caso específico, eu posso descrever o ciclo de vida, ou seja, é do momento da contratação até o encerramento da prestação de serviço, com a entrega do serviço contratado, e naquele momento eu posso, no meu relatório de impacto de proteção de dados, dizer, quando este ponto chega, eu destruo as informações, eu não tenho mais necessidade de manter essas informações em meu banco de dados. Por quê? Porque caso esse cliente me contrate de novo, eu coleto a informação de novo num novo contrato e sigo esse ciclo de vida, tá? Então, essa é a ideia quando a gente fala de ciclo de vida. Uma das coisas muito importantes também é implementar boas práticas de governança, que ajuda muito na política interna da empresa com relação à captura e tratamento dessas informações, criando condições de organização, regime e forma de funcionamento, procedimentos com possibilidade de reclamações, normas de segurança, padrões técnicos, obrigações para os envolvidos no tratamento, ações educativas e mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos ao tratamento dos dados. Por exemplo, quando a gente fala e o exemplo que eu dei do contrato de prestação de serviço, lembra do consentimento? Obrigatoriamente tem que ter uma cláusula neste contrato que aqueles dados sensíveis, ou seja, aqueles dados que permitem a identificação do contratante, que ele me autoriza a coletar aqueles dados e manter eles arquivados. Por exemplo, se o ciclo de vida
é a conclusão do meu trabalho, e após a conclusão eu destruo aquela informação. Eu, ao concluir o meu serviço, ao destruir aquele documento, eu preciso dar ciência, comprovar ao cliente, porque no contrato estava regulado o consentimento e as regras desse consentimento. Então, eu tenho que demonstrar a esse cliente que efetivamente aquele dado foi destruído. Como, por exemplo, concluído o serviço, eu posso solicitar com que ele venha ao escritório ou encaminhar a ele a minha via do contrato, porque eu não tenho mais necessidade de guardá-la comigo. É uma forma de eu dar fim àquela informação, que ela não passa a ser mais uma informação da empresa e sim devolvida ao cliente. É importante que toda empresa tenha a nomeação do encarregado de dados, o DPO, né, Data Protection Officer, podendo ser físico ou jurídica responsável legal pelo gerenciamento dos dados da empresa. A lei foi muito inteligente quando ela disse pessoa física ou jurídica, né, ou pessoa natural ou jurídica. Porque é por óbvio que se nós pensarmos em microempresas, no microempreendedor individual que tem relações de prestação de serviços e muitas das vezes ele obrigatoriamente precisa coletar dados, por óbvio que ele não tem condições financeiras de criar toda uma estrutura. Então, hoje nós temos várias empresas que elas são contratadas exatamente para cuidar da implementação e também da aplicação correta e tratamento dos dados. Então, por isso a lei ela criou essa possibilidade da pessoa jurídica, ou seja, constituir-se empresas que essas prestem esses serviços a outras empresas que não teriam como manter esse custo em suas bases para criar toda essa estrutura, né? E aí outra pergunta que surge, quais os direitos dos titulares dos dados? Então, quais são os direitos daquele que fornece os dados? A lei previu que ele tem. Então, ele tem o direito de obter do controlador a qualquer momento, e mediante requisição. O quê? Confirmação da existência do tratamento. Então, eu sou solicitado a fornecer determinadas informações, eu tenho receio qual fim será destinado estas informações, mesmo que o texto me diga que, por exemplo, essas informações estão sendo coletadas para fins de preenchimento de um contrato de prestação de serviço. Eu posso pedir com que aquela empresa ela confirme a existência desse tratamento, a justa aplicação e utilização dessa informação única e exclusivamente para isso, o acesso aos dados, quem terá acesso a esses dados. Eu posso, no caso de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, eu posso exigir a correção desses dados, eu posso exigir a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o dispositivo nesta lei. Então, por exemplo, eu vou preencher um determinado documento ou o site que eu estou acessando, ele me pede, por exemplo, qual é a minha religiosidade. E se eu entendo que isso é uma informação excessiva, eu posso exigir com que essa informação ela seja suprimida ou eu ter o direito de não fornecê-la. Também a portabilidade do dados a outro fornecedor de serviço ou produto. Quando isso for feito, tem que ter uma requisição expressa, ou seja, tem que estar, naquele momento que eu estou fornecendo os dados, eu tenho que ter a informação clara e precisa de que aqueles dados poderão ser compartilhados com o terceiro e, para isso, eu tenho que dar o meu consentimento. É claro que devem ser observados os segredos comerciais e industriais, né? Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16, que ele tem uma especificidade lá com relação ao dado capturado, né? Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. Também temos o direito à informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Revogação de consentimento, então, isso é muito legal, porque assim, eu forneci os meus dados e passou-se
um mês e eu entendo que eu não quero mais fornecer aquele dado. Eu tenho o direito de revogar o meu consentimento e, ao revogar o meu consentimento, aquele que recebeu a informação, ele tem que dar a devida exclusão daquela informação, tá? Quando a gente fala, eu mencionei lá o artigo 16 da lei, que é a eliminação dos dados tratados, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16, as hipóteses são quando a informação fornecida ela for para cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador, estudo por órgão de pesquisas garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados. E a transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento dos dados dispostos nesta lei, e o uso exclusivo do controlador, vedado o seu acesso por terceiro. Tá? Então, essas são as exceções lá. Descumprimento, o que acontece? Então, eu estou dizendo o direito que tem, como deve ser tratada a informação, qual o impacto da LGPD. Bem, mas e se a empresa descumpre a LGPD? Bem, as multas previstas na legislação, mais precisamente no artigo 52, elas ficaram definidas como valores que podem ser aplicados à empresa com limitação, né? Inclusive, esse valor ele é calculado com base no faturamento, que pode ser até 2%, e dependendo do faturamento da empresa, ele não pode ultrapassar 50 milhões. Então, realmente, a aplicação dessa multa, ela pode trazer grandes problemas à empresa que descumpre. Por isso que a gente sempre diz que o cuidado todo é pouco, né? Quando a gente fala de LGPD. Então, aí, vamos dar uma repassada com relação às obrigações principais. Então, primeiro, qualquer empresa ou órgão público deve ser responsabilizado em caso de violação da lei. Ou seja, a informação que você fornece, se ela não for recebida o devido tratamento, ou se ela venha a ser compartilhada ou vazada sem o seu consentimento, a empresa que fizer isso, e nós estamos falando não só de empresas privadas, mas também empresas de órgãos públicos. Então, eu forneci meus dados por exemplo, num ente público, e esse ente público não tomou as medidas protetivas cabíveis, e eu tive esse dado vazado. O órgão público também responde pela violação, né? Órgãos públicos devem organizar dados de forma interoperáveis e estruturados, exatamente para que se evite, né, o problema do vazamento. A multa ela é diária de 2% do faturamento, com limite de até 50 milhões de reais. Conceitua dado pessoal, dado sensível, dado pseudonimizado e dado anonimizado. Tratamento de dados pessoais no Brasil em meios digitais ou não. Empresas ou órgão público só poderá fazê-lo se tiver o consentimento do titular. E, claro, o titular pode retirar seu consentimento, pedir a exclusão ou a portabilidade de seus dados. Tá? Então, essas são algumas obrigações e também de cumprimento ou de direito daquele que fornece o dado que foi capturado. Alguns cuidados. Então, quais são os cuidados mínimos que uma empresa deve ter para a devida implementação e tratamento da informação? Primeira coisa que a gente sempre aconselha quando vai fazer esse trabalho junto às empresas é pedir com que a empresa atualize seu banco de dados, excluindo as informações de pessoa que sua empresa não mantém uma relação. Então, por que correr o risco de ter na sua base de dados informações identificáveis de pessoas naturais que você sequer tenha mais relação comercial? É um risco que não vale a pena. Então, primeira coisa, vamos atualizar a tua base de dados, vamos ver quais são os clientes que realmente são efetivos, aqueles que não o sejam, vamos excluir da base de dados a informação a menos que eu tenho para tratar, até porque nós estamos falando de uma lei que entrou em vigor em agosto de 2020, e às vezes eu tenho uma base de dados de um cliente meu que eu fechei um contrato com ele,
em 2016, quando sequer existia a lei, mas se eu tenho esta informação, este contrato no meu arquivo, eu tenho que tratá-lo. E pior, aquele documento, ele não tinha o consentimento prévio. Então, a gente já tem um risco inerente à própria constituição do documento, porque o documento não previa esse consentimento. Então, tecnicamente, você sequer poderia ter aquela informação. Então, por isso que a gente fala, ó, atualize sua base de dados, exclua informações. E base de dados, como eu disse, não só a digital, mas também a física. Revisite o seu arquivo. Olhe quais são as empresas que você ainda mantém relações, as que não fizer mais, exclua, destrua aquela informação. Ou, eu preciso manter aqueles dados porque são dados que eu preciso deter. Entre em contato com aquele cliente, peça, faça um termo de consentimento, envie para ele, exija com que ele assine esse documento e te devolva, sob pena de você ter que destruir a informação que você tem guardado. Dê ciência a ele disso, porque você vai estar resguardando você e evitando aí uma futura aplicação de uma multa à sua empresa. Informe toda a sua base de contatos para que possam saber do uso que será dado às informações de cada um, com recursos de entregabilidade de e-mail para que tenham um comprovante do recebimento e informe nas políticas de tratamento utilizado para as informações. Ou seja, aquela minha base de dados, vamos pegar o meu exemplo dos documentos que eu tenho em meu arquivo, que são de 2016. Aqueles clientes que eu não tenho mais a necessidade de fazer a guarda dessas informações, eu dou ciência a esses clientes, eu peço um consentimento, ou somente informo que aquelas informações, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, elas foram excluídas. Aqueles que eu manterei no meu arquivo, além de eu dar ciência, eu tenho que fazer o termo de consentimento. Neste termo de consentimento, eu devo informar essas pessoas, olha, as informações que você nos forneceu, que está no nosso contrato, elas são somente para aquele contrato, elas não serão utilizadas para nenhum outro fim. Nós fazemos a guarda, dizer qual é o tipo de sistematização que você criou para ter a certeza que aquela guarda será feita da forma que você está descrevendo e pegue o consentimento. Isso tudo são provas que você, no caso de um vazamento da informação, que muitas das vezes pode não ter ocorrido do teu negócio, mas o cliente tem a informação, tem a lembrança que essa informação também está contigo. Então, esses documentos que você produziu, eles servem como matérias de defesa. Solicite aos seus clientes permissão para o uso das informações que possui e a forma que irá entregá-las. É exatamente o que a gente falou no parágrafo anterior. As organizações são obrigadas a identificar a extensão de uma violação e a informar ao titular. É importante a criação de um processo de análise do incidente, da sua extensão e a criação de um plano de gestão de crise. Então, a lei também exige que, naquele relatório, quando solicitado, eu tenho que informar. Olha, eu tenho um processo de análise de incidente. Se o incidente ocorrer desta forma, ou dependendo da extensão desse incidente, de que forma ele é tratado, qual é o plano de ação ou de gestão de crise que a gente fará uso para proteger aquela informação. Então, isso tudo tem que estar contido naquele relatório que a gente mencionou anteriormente. E, claro, não podia faltar o que a gente sempre fala e orienta nossos clientes quando está procurando por isso ou pensando em procurar alguém que oriente, então procure uma assessoria especializada para que possa implementar a Lei Geral de Proteção de Dados em seu negócio da forma mais profissional e, com isso, evitar muitos problemas que podem acontecer. Então, certifique-se que a empresa que vai prestar esse serviço a você realmente ela entenda o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela saiba quais são os documentos necessários, como é que eu faço um processo de análise de incidente, como é que eu mensuro a extensão, como é que eu construo um plano de gestão de crise, como é que eu forneço o relatório que me será solicitado pela Associação de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, faça isso com uma pessoa e com uma empresa que realmente detenha conhecimento, porque senão você pode lavrar documentos que não sejam eficazes,
quando você for solicitado, por exemplo, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você vai entregar um documento que ela não vai reconhecer e vai dizer, ó, você não implementou a Lei Geral de Proteção de Dados, por isso nós vamos te autuar, porque os documentos que nos foram apresentados, eles estão em desacordo com a lei. Tá? Então, evite este problema. E é claro, toda lei tem exceção, né? Então, o que é exceção? O que eu não preciso tratar? O que está fora da Lei Geral de Proteção de Dados? Então, realizado pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, a informação que eu guardo somente no particular. Então, por exemplo, o Wagner é o meu amigo de longa data e aí eu tenho, de repente, as informações dele guardadas e essa informação ela não tem finalidade nenhuma econômica ou comercial. É porque ele é meu amigo, então eu tenho o telefone dele, eu tenho o nome completo dele, eu tenho o telefone da mãe dele, eu tenho o telefone do pai, dos irmãos. Então, todos esses dados que seriam dados sensíveis eu tenho, mas tenho exclusivamente para usos particulares, então não viola a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando também realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Quando eu uso a informação com esta conotação, quer seja jornalística, artística ou acadêmica, não há de se dizer em violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Também quando for realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais. É claro, uma pessoa ela sofreu um inquérito policial, todos os dados dela serão coletados para fins de investigação e esses dados eles não têm essa finalidade de serem guardados ou estariam sob a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, são objetos de investigação e repressão de infrações penais, tá? Também as informações provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamentos brasileiros ou de objeto de transferência internacional de dados com outro país que não de proveniência, desde que o país da proveniência proporcione grau de proteção de dados adequado ao previsto nesta lei. Então, por exemplo, eu tenho uma informação que, de repente, ela advenha de fora do país e essa informação, aquele país da onde ela veio, ele trata e ele tem as políticas também de proteção de dados. Então, a informação que é guardada lá, eu altero aqui, ela está fora da Lei Geral de Proteção de Dados, essa informação que eu faço a guarda aqui. Claro que ela também perde muitas vezes o sentido, a finalidade da sua guarda, por isso que a lei ela tratou de maneira mais flexível neste caso, né? Eu quis também trazer alguns casos, eu até, como bom advogado, a gente gosta de trazer casos, né? Então, eu trouxe, acho que foram 3 ou 4, acho que 3 casos que eu trouxe. Eu tentei buscar, primeiro, em instância administrativa, né? Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu até fiz contato com eles para perguntar se eles tinham algum caso administrativo, e aí eles até me disseram, a gente até tem casos administrativos, mas esses casos eles estão sob sigilo, porque são objetos de investigação ainda, então a gente não compartilha esses dados. Então, aí eu fui para o judiciário, em estado de São Paulo, para ver, e eu encontrei alguns casos. Então, inclusive casos que são decisões, como quando a gente fala de lei, fala assim, uma lei de 2018, 2 anos, nossa, já 2 anos. Mas quando a gente fala de lei, uma lei que tem 5, 6, 10 anos ainda é uma lei nova. Então, por ser uma lei nova de 2018, por óbvio, no começo vai haver decisões contrapostas, ou seja, decisões que um juiz decide de um jeito, o outro decide de outro, até que em um determinado momento começam-se a encontrar um consentimento entre as decisões e é onde geram a jurisprudência. Então, eu quis trazer um exemplo prático disso. Então, nós temos esse primeiro caso aí, que ocorreu em Osasco, que diz respeito a um processo em que a usuária da Eletropaulo teve os seus dados expostos e ela pleiteava uma indenização por conta do descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, portanto, cabível à aplicação de dano moral, ela pediu um valor de R$10 mil por esta reparação desse dano.
Então, inclusive, ela alegou na petição dela que tirou o sono, causando angústia e sentimento de tristeza, mas, no entanto, o juiz que proferiu a sentença de primeira instância, ele reconheceu que era inequívoco que a Eletropaulo tinha a obrigação de proteger os dados pessoais de seus clientes. Mas, para o surgimento de uma indenização, era necessário aferir-se tal vazamento de dados causou efetivamente a autora algum dano. Então, na realidade, a decisão entendeu que aquele vazamento foi um mero dissabor, e aí a jurisprudência é maciça, né? As decisões reiteradas são maciças, em reconhecer que o mero dissabor ele não gera indenização por dano moral. Eu trouxe também um outro caso, esse de 22 de junho, esse já de segunda instância, né? Na 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que eles decidiram em sentido oposto. Ou seja, o caso envolvia um cliente que efetuou uma compra no site da empresa Sodimac. Horas depois, foi contatado por um desconhecido via WhatsApp, que o informou que seus dados estavam expostos na página eletrônica da empresa e a empresa, em defesa, alegou diversos protocolos de segurança e que os pequenos problemas como esse são rapidamente resolvidos. E aí é o que a gente fala, prestar informação que está em desacordo com a própria lei, eles não servem como documentos para te isentar de responsabilidade. Pelo contrário, ele convence ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou o Judiciário de que realmente os seus cuidados não eram suficientes. E aí os desembargadores entenderam que a divulgação de dados pessoais do autor em página eletrônica acessível por terceiros, ainda que por curto período de tempo, seria suficiente para ensejar uma indenização por danos morais e determinar que a Sodimac tinha que pagar R$2.000 a esse cliente. Então, lembra que eu falei? A lei ela diz isso. Quando você tiver informação que possa ser veiculada em outros meios, tem que haver a expressa declaração disso. E aí, com a expressa declaração disso e o consentimento do autor, do titular do dado, você poderia ter afastado a aplicação desta indenização, no caso aí que a gente trouxe. Não foi o que a Sodimac fez, tá? E trouxe também um caso bem interessante, e esse é dano moral coletivo. Essa é de fevereiro, e foi uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, contra as empresas Smart Solution e a Bibal Vizcaya Financeira, Bracon e o Grupo Líder. Essas empresas foram condenadas em 500 mil por dano moral coletivo e R$1.000 por danos materiais e morais aos consumidores, individualmente considerados devido a um vazamento de dados que deixou expostos por pelo menos 3 meses de informações dos clientes da BV Financeira. E aí, eu até trouxe esse pedacinho que, segundo os autos, a Bracon, integrante do Grupo Líder, possui os dados dos clientes da BV Financeira em função do seu papel mercadológico, já que a prestadora utiliza os serviços da financeira. Por outro lado, delegou a manutenção de dados para a empresa Smart Solution. E olha que curioso, né? Essa decisão ela determinou que a responsabilidade ela é solidária. Então, juridicamente falando, quando a gente fala de responsabilidade solidária, nós estamos dizendo que, independentemente de quem tenha efetivamente o maior grau de culpa, as três são responsáveis por pagar esse 500 mil. Então, por exemplo, se esse valor for cobrado da BV Financeira e não das outras duas, a BV Financeira ela pode, numa ação de regresso, cobrar as outras duas e, concomitantemente, qualquer uma das outras duas tivesse sido paga essa conta, pode se insurgir. Então, na verdade, não interessa quem vai pagar, interessa que seja pago. Esse é o efeito da solidariedade, tá? Então, eu procurei trazer esses casos aí para mostrar um pouco no cenário judicial, apesar da lei recente, efetivamente, vocês viram que são discussões aí de 2021,
com relação a isso, tá? Então, essa lei ela veio para ser efetivamente aplicada, ela vai ser cobrada. Eu até consultei na agência, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a única informação que eu consegui encontrar lá é um recente, agora no dia 2 de outubro de 2021, na página dele, se vocês quiserem, depois vocês podem consultar, onde a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela apura um caso de vazamento por meio do sistema de pagamentos instantâneo PIX. Tá? Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados recebeu de instituição financeira comunicação de incidente de segurança acerca do vazamento de dados pessoais de titulares por meio do sistema de pagamentos instantâneos PIX. Em 30 de setembro, recebeu a comunicação de incidente e segurança do Banco Central acerca do mesmo fato. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já fez uma preliminar das duas comunicações para identificar as responsabilidades, neste caso, de múltiplos agentes de tratamento. No âmbito de sua missão legal, atuará junto aos responsáveis para garantir que os titulares sejam devidamente informados para que sejam adotadas todas as medidas técnicas para evitar novos incidentes semelhantes e para que sejam tomadas as ações cabíveis para reduzir o impacto do ocorrido sobre os titulares. E, por fim, ela bota uma notinha esclarecendo que as investigações do incidente de segurança, por força da lei, tramitam protegidas por segredo comercial e industrial. Então, por óbvio, quando se instaura uma investigação, até para que não se dê publicidade, e ao se dar publicidade, por exemplo, informando quais são as empresas que estariam sendo investigadas, você oportuniza essas empresas que elas possam fazer uso de mecanismos eletrônicos ou técnicos para sumir com essa informação e apagar, possivelmente, as provas que podem ser apuradas nessa investigação. Então, por isso que, durante o momento da investigação, ela corre sob sigilo e, provavelmente, após a apuração, e caso venha a ser aplicada uma multa, provavelmente seja comunicada até no canal, até para dar publicidade e dando publicidade, talvez não dizendo quem, mas dando publicidade da multa que foi aplicada, as pessoas saibam que realmente a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem a aplicação e já está valendo as multas aí. Então, as empresas precisam correr e se adequar da melhor forma possível. Bem, gente, eu procurei fazer uma apresentação mais rápida. Eu sei que vocês estão aí desde as 7 horas participando, né, de palestras. Então, eu procurei fazer no máximo 40, 45 minutos, porque sei que todo mundo está cansado aí. E aí, Wagner, eu deixo aberto aí a perguntas. Agradeço o meu agradecimento a todos os presentes. Espero que realmente eu tenha contribuído, trazido informações que possam ajudar vocês. E fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado a todos aí. Se alguém tiver pergunta, pode fazer diretamente, ou então escrever no chat, tá, pessoal? Mas aí acho que, como o Marcos já não está mais nem falando, então a gente pode fazer direto para ele. Eu tenho uma daqui a pouco, né? Mas gostaria Posso perguntar, por favor, Wagner? por favor. Então, Marcos, uma curiosidade que eu tenho é a seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um parceiro, uma empresa que trabalha junto comigo e ela não está respeitando. Eu vou ser corresponsabilizado também caso aconteça o vazamento dele, sendo que a gente troca alguns tipos de serviço. Como é que fica essa situação de responsabilidade de um vazamento? Na realidade, Carlos, o que possivelmente seja aplicado nesse caso, tá? Você lembra das 3 empresas lá, né? Você lembra do caso que eu trouxe? Sim. Então, por exemplo, a BV Financeira, ela capturava a informação, a Smart tratava a informação, aliás, a Smart tratava a informação, mas o banco de dados era na outra. O que o judiciário fez? Ele falou o seguinte, a responsabilidade é das 3. Então, assim, na prática, deve tomar-se muito cuidado,
Então, se você recebe essa informação e trata essa informação, ao ser transmitida a um terceiro, você tem que ter a segurança que esse terceiro também vai tratar essa informação, ou ao menos um documento junto a esse terceiro, que esse terceiro declara que ele vai tratar essas informações. Então, na aplicação da lei, eu entendo que, mesmo que você tenha esse documento, a tendência, por exemplo, de um judiciário, é dar responsabilidade solidária. Tá? Então, os dois vão pagar a conta. Mas, de repente, esse documento, dependendo do juiz, ele pode falar, não, peraí, se ele disse para você, no seu contrato de prestação de serviço, que ele tinha um procedimento para tratar, por óbvio, não deve ficar só nisso. Então, por exemplo, eu coloco no contrato e dou um prazo para ele me apresentar quais são as medidas, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele me fornecer aquele relatório de impactos. Então, quais são a metodologia que ele usa, que forma que ele guarda essa informação, se essa informação for vazada, de que forma que ele trata. Então, essa é a segurança que você deve ter, tá? Então, para que se evite que você responda, que a tendência é pela solidariedade. Por quê? Porque normalmente nós estamos falando do dado, na grande maioria, e pelo menos no maior volume, é de dados de pessoas físicas, e aí nós temos a figura da hipossuficiência. Então, a pessoa física frente a uma empresa, ela é hipossuficiente, ela é mais fraca que a empresa. E aí a legislação aplica-se defesa do consumidor atrelada à Lei Geral de Proteção de Dados, e aí esta violação, ela presume-se, e aí você pode responder objetivamente. Então, para evitar essa dor de cabeça, você ter suas regras, e você, junto ao seu parceiro que você transmite essa informação, ele também ter, ou trocar o parceiro, ou contrata uma empresa para fazer a gestão dessas informações. E aí você delega isso para um terceiro. Só para complementar mais uma dúvida, eu estou imaginando, então, que os pequenos empresários que não vão conseguir se adequar por até falta de recursos, falta de conhecimento, o que você acha que vai acontecer no futuro próximo? Uma enxurrada de processos relacionados a isso? Porque a informação fica girando, assim, né? Mesmo que não seja um vazamento tão explícito, mas o dado está passando para a mão de outras pessoas. O que você acha que vai acontecer no futuro próximo? Na realidade, o que vem acontecendo já, tá, Carlos? Existem empresas que se especializaram e elas estão fazendo pacotes voltados para pequenas microempresas. Então, o que ela faz? Ela tem uma estrutura única, que ela tem um custo único e ela dilui esse custo no volume de empresas. Então, você acaba, mesmo sendo pequeno, tendo a condição de contratar essa empresa. Lembra que no começo eu falei, as empresas menores, elas não têm condições financeiras de criar toda a estrutura para atender essa legislação. Por isso a lei foi inteligente em dizer, pessoa física ou jurídica. Então, muitas empresas hoje, vou te dar um exemplo bem prático. Vamos pegar o exemplo dos servidores da Amazon, né? Então, hoje eu posso contratar um servidor da Amazon e eu posso alocar lá um servidor virtual e as informações. A própria Amazon diz que ela trata essas informações, então ela atrai para ela responsabilidade, porque o servidor nem sob o meu controle ele vai estar mais. Então, isso tende, com o tempo, a baratear cada vez mais, porque a obrigatoriedade na lei, ela é inquestionável. Então, o que vai acontecer? Num primeiro momento, a gente vai ter ações em que vai condenar grandes empresas, médias empresas, pequenas e microempresas. Quando isso acontecer, as micro que hoje não estão se preocupando com isso, de maneira errônea, porque estão achando que não vão chegar nelas, e vai chegar, basta uma denúncia, e aí com a efetiva apuração, o cara não tem nada, ele vai responder. Então, esses custos serem barateados, porque quanto maior é o número, menor é o custo final para essas empresas. Então, é uma tendência natural, tá? No primeiro momento, a gente vai ter algumas demandas e depois as pessoas realmente vão começar a se conscientizar e soluções serão criadas para tratamento dessas informações, a exemplo dos servidores virtuais aí que já estão adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado. De nada, prazer, obrigado pela pergunta. Marcos, tem uma pergunta aqui para você, do Alisson, que está dizendo o seguinte: nas empresas de tecnologia que são alimentadas por usuários, é mais difícil implementar esta lei. Essa é uma pergunta, né? Quais meios posso recorrer para evitar futuras falhas no tratamento desses dados?
Eu vou pedir para o Alisson ele explicar um pouquinho mais. Alisson, eu não entendi muito a tua pergunta. Se você puder fazer a gentileza, você está com áudio aí ou não, por isso você escreveu? Boa noite, Marcos, tudo bem? Opa, tudo bem, Alisson? Obrigado, viu, pela pergunta, mas me esclarece um pouco mais para eu ter certeza que eu vou te responder o que você quer saber. Ah, sim, não, tudo bem. A empresa que eu trabalho, né, eu também sou um prestador de serviços, sou PJ, e já tem implementado a lei LGPD, né? Só que pelo fato de ser uma empresa tecnológica, nós coletamos dados diretamente de usuários, né, que são alimentados aí diariamente, né? Sim, E a minha pergunta é justamente essa: nesse segmento de tecnologia, que a todo instante tem dados, né, todos os segundos, vamos dizer assim, né, é muito mais difícil a gente não deixar falhas para acontecer uma falha no tratamento desses dados? Você na tem alguma realidade, sugestão? Como que eu posso? Eu sempre vou ter que recorrer a um advogado, ou tem algum meio que eu consigo minimizar esse tipo de impacto? legal, Alisson, obrigado pela pergunta, viu? Bem interessante. Na realidade, Alisson, você vai ver, vamos voltar lá no meu começo que eu falei. O que a LGPD traz? Ela traz a necessidade das empresas criarem processos. Então, independentemente se eu capturo a informação a cada segundo ou a informação ela não é tão recorrente assim, a partir do momento que eu tenha processos estruturados para captura e guarda dessa informação, eu tenho controle sobre isso. Então, hoje, as empresas elas precisam se preocupar muito mais em criar esses processos e as formas pelas quais esses dados capturados são guardados e quais as políticas que são implementadas no caso de um incidente, ou de menor ou de maior grau. Isso tudo é informado previamente ao teu cliente. Então, isso minimiza a possibilidade de você sofrer uma autuação, tá? Mas eu repito, muita da gente, Alisson, pensa assim, eu me adequei à LGPD. O que você vai ver que o cara fez? O cara foi lá no site e diz, sua informação vai ser guardada assim. Você autoriza que os cookies sejam utilizados e eles podem capturar a sua informação? Eu estou vendo um monte de site fazendo isso. Só que não é só isso. Tem todo um trabalho por trás disso. Isso é só o pedido de consentimento. Mas não adianta eu pedir o consentimento se eu não trato essa informação. Não adianta eu pedir o consentimento se eu não tenho medidas e processos eficazes para que eu possa entregar a quem me deu o consentimento a tranquilidade que efetivamente eu estou tratando esse dado. Um exemplo prático. Hoje, a gente vê contratos, Alisson, físicos, em que você vai contratar um profissional e sequer tem uma cláusula de consentimento ali, de que ele te autorizou pegar aqueles dados para preencher aquele contrato e aguarda desses dados. Então, por isso que eu falo, essa lei, ela ainda vai educar muito, e aí a gente sempre fala, né, educa-se pelo amor ou pela dor. Eu acho que a educação vai ocorrer muito mais pela via da dor, até por conta da pandemia, que acabou atrapalhando muito o processo, que estava bem avançado de divulgação, de semear a informação, a necessidade, mas realmente é isso. A partir do momento que eu tenho um processo criado, a partir do momento que eu tenha efetivos controles de como eu recebo e trato essa informação, aí não importa mais se eu recebo muita informação ou pouca informação, porque todas elas estão dentro desse processo e desse procedimento de guarda e manutenção desses dados. Eu não sei se eu te respondi, tá? Mas pela tua pergunta eu entendi nesse sentido. Mas se não tiver, pode estender a tua pergunta aí. Maravilha, Marcos. É isso mesmo que eu queria escutar. Graças a Deus eu estou completando aí uns 5 anos aí trabalhando nesse segmento, né, esse ano. E eu tenho visto muito isso mesmo, que parece ser simples mostrar o tipo do dado que eu estou pegando da pessoa e que ela simplesmente, eu vou usar aquilo para tal finalidade, pronto. Não é só isso, né? Tem todo Não. um processo dentro da empresa para dizer que aquele dado está conosco, a partir de tal momento. Eu achei muito interessante da sua palestra, já deixando um elogio aqui, sobre você falar de fazer uma limpa, né, em tudo isso, né, de cuidar só o que está sobre o seu comando ali, vamos dizer assim, né,
E isso é muito importante. Então, muito obrigado, viu? Parabéns. Ah, que é isso, eu que agradeço a tua pergunta e complemento, viu? Hoje nós temos empresas que elas estão implementando em seus sistemas de controle de dados a fiscalização da informação. Então, por exemplo, hoje tem empresas que a base de dados dele, ela já tem setada nela que toda a informação que não venha a ser utilizada por mais de 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele automaticamente informa o DPO, o DPO avalia junto com o controlador e o controlador autoriza e aquele sistema deleta automaticamente essa informação. Um exemplo disso são os próprios smartphones hoje. A própria Apple, o próprio Android, ele avisa para você, olha, esse software aqui você não usa há 6 meses, quer deletar ele? Ó, você não usa há 1 ano, quer excluir ele? Entendeu? Isso é uma forma de gerenciamento dessa informação. Então, muitas empresas estão desenvolvendo dentro dos seus sistemas que são a captura e guarda dessas informações, esse nível de controle. Então, aquele dado não foi utilizado por mais de 3 meses, ele já vai aparecer para o DPO junto com o controle, validade e exclusão daquele dado. Já se exclui, não tem mais. E aí, o legal é que quando você exclui, você dá ciência ao dono daquele dado. Olha, informamos que o seu dado, por não ter sido utilizado há mais de 3 meses, de acordo com as políticas que lhe foram informadas, quando você previamente consentiu, então, olha para você ver a arquitetura do negócio. Quando ele assinou lá, ele pode até não ter lido, mas estava escrito lá, ó, o seu dado, se não for utilizado por mais de 3 meses, ele será automaticamente excluído. E quando o sistema vai lá e viu que não utilizou por 3 meses, ele exclui e avisa o dono do dado, ó, conforme no seu termo de consentimento, passou-se mais de 3 meses, seu dado não foi utilizado, informamos que ele foi excluído da nossa base de dados e está aqui o comprovante que foi excluído, a informação acabou. Pô, esse é o ideal. Isso vai começar a acontecer de forma recorrente. Então, esses sistemas inteligentes, eles vão começar a ser implementados. E aí os pequenininhos vão conseguir ter isso, porque provavelmente vai ser uma empresa que forneça esse serviço e eu uso a base de dados dele e vou utilizando. E aí a própria base de dados, eu só seto o período que ela vai guardar essa informação ou não. Legal, legal. Não, muito bom. Hoje fazemos manualmente. Legal saber que tem essa... Isso, tem As empresas estão desenvolvendo isso, né? Porque, querendo ou não, nem toda empresa tem um contrato online hoje, vamos dizer, ou assinatura digital reconhecida, né? Online. Usa tudo muito no papel, tem que enviar por correio, enfim, tem inúmeras maneiras, né? Mas obrigado, Marcos, é isso mesmo que eu queria saber. Que é isso, eu que agradeço. Todas as perguntas feitas, elas permitem que a gente não só tire a sua dúvida, mas dos outros também. Obrigado, viu, Alisson? Marcos, eu queria fazer uma pergunta também. Essa parte quando você, por exemplo, porque hoje a gente tem dados ainda circulando aí à vontade ainda, né? Ainda não tem ainda, não é todo mundo ainda que está, e na verdade mesmo quem está se preparando para isso ainda não está engatinhando ainda, né? Eu queria perguntar para você o seguinte: quando a pessoa vai, como consumidor, o consumidor vai fazer uma denúncia, porque todo mundo aqui já um dia já recebeu um telefonema de um banco tentando vender algum tipo de serviço para você, que você fica pensando como que ele conseguiu aqueles dados daquela determinada pessoa. E como é que você faz para fazer essa reclamação dessa denúncia? Eu não digo nem denúncia, né? Porque é até pesado, mas como é que eu faço para fazer uma reclamação ou então no sentido de um apelo para tirar essa minha informação de lá, que eu não estou interessado em consumir aquele serviço e não gostaria que outros fizessem a mesma coisa com esses dados. Como que funciona a mecânica disso? É legal essa pergunta, Vá. Obrigado pela pergunta, porque assim, ó, lembra que eu falei, a própria lei, quais são os direitos do titular da informação, tá? Então, um dos direitos dele é ter acesso à informação. Então, por exemplo, eu recebi uma ligação do Banco Santander que está me oferecendo um cartão. Bem, nunca tive conta no Banco Santander. Então, como é que essa informação chegou? A lei diz que eu tenho o direito de perguntar, olha, vocês estão me ligando, mas eu quero que vocês me informem de que forma vocês obtiveram a minha informação
Porque eu nunca forneci informação para o Banco Santander. Primeira coisa, eles precisam te informar, tá? Segunda coisa, ao te informar ou não te informar, você pode exigir dele a exclusão. Lembra? É um outro direito que está previsto na lei. Você fala assim, olha, eu não posso dar essa informação. Não, primeiro você tem que me dar essa informação de acordo com a lei geral. Então tá bom, não precisa me dar a informação, mas eu exijo que você exclua essa informação. Então você tem o direito de pedir a exclusão. E todas as ligações de banco, por determinação do Banco Central, elas precisam ser gravadas, tá? Então, você pediu, a pessoa não está tentando dificultar, não tem problema, eu quero cópia da gravação, tá? Não tem cópia da gravação porque a pessoa desligou, não tem problema. Você pode ajuizar uma ação, a empresa vai ser obrigada a prestar informação, porque você relata na tua petição que você recebeu uma ligação, e aí você tem a chamada do banco, registrada no teu celular, tá? Você pede cópia do áudio, o banco é obrigado a fornecer, isso é muito legal, porque se o banco diz, mas não tenho gravação, o que o juiz faz? Presume como verdadeiros fatos. Por quê? Porque você é hipossuficiente frente ao banco, portanto, a inversão do ônus da prova. O banco tem a obrigação de provar do que você está falando é mentira e não você tem que provar que é verdade. Então, ao não fornecer, porque na maioria das vezes o banco não vai fornecer, porque se ele fornece, a indenização é maior. Ele não fornece para tentar baixar o valor da indenização. E aí você vai ser indenizado, porque é indiscutível que a violação dos dados pessoais, ela gera dano moral. Então, é uma das formas de você... Mas assim, a tendência natural vai você falar, cara, quem forneceu esse dado para você? Eles vão falar. Sabe o que é? É que provavelmente o senhor fez um financiamento no BV e o BV é do Grupo Santander. Então, a gente tem essa informação, porque quando o senhor assinou o documento lá, estava no documento que poderia ser compartilhado entre o grupo da empresa. Tá bom, eu assinei lá, então estou revogando o meu consentimento, não quero mais a informação, nem no Santander e nem no BV. Eles vão tirar, entendeu? Obrigatoriamente precisam tirar, sob pena de responder pela multa. Ok. E existe alguma penalização para perda de dados, Marcos? Por exemplo, uma empresa está fazendo um negócio, vamos supor, tem muita gente da computação aqui, né? Presente. Tá. Aí, de repente, eu estou desenvolvendo um sistema. E eu sou responsável pelo banco de dados e assim por diante. Sim. E, de repente, uma empresa, a minha empresa que eu estou desenvolvendo o sistema, está fazendo negócio com uma outra empresa que usa esse banco de dados e lá ele está armazenando esses dados aí. Se por um acaso houver, sei lá, alguma coisa, não tem backup, alguma coisa desse tipo, e houver a perda de dados, essa empresa que eu sou prestador de serviço dela, ela pode entrar com alguma ação contra mim, baseado na lei de proteção de dados, porque ela perdeu informação que era passivo era um bem capital para ela? Existe alguma previsto isso, né, nessa lei? Na realidade, eu entendo muito mais que a gente aplicaria neste caso específico o Código Civil, né? Porque se você está desenvolvendo o sistema, ela te fornece os dados e você tem a sua base de dados aí para testar esse sistema, e de repente você perde os dados. Aí você pode acionar por defesa do consumidor, né? Defesa do consumidor, se o dado for objeto entre duas empresas e não é objeto final, não cabe lei consumidor. Mas cabe aplicação, porque assim, o artigo 186 do Código Civil, ele diz o seguinte, todo aquele que de boa fé causar dano a outrem tem a obrigação de repará-lo, tá? Então, assim, se você causou dano a ela perdendo a base de dados dela, você tem a obrigação de reparar, está previsto no artigo 186, se eu não me engano, 924. Então, você vai entrar com uma ação civil de indenização, tendo em vista que a empresa tinha a obrigação de zelar pela base de dados e ela perdeu a base de dados. E isso gerou um dano para ela. Então, nós vamos ter aí o dano material. Qual foi o dano que gerou para ela? Tá? Então, eu entendo muito mais a aplicação aí por conta do Código Civil já seria suficiente. Tá? Legal. Ótimo. Não sei se tem mais perguntas aqui, eu vou dar uma olhada, mas acho que não.
Se alguém tiver alguma, pode ficar à vontade. Não? Então, eu vou passar para a professora Lísia, então, né? E já vou aproveitar para agradecer o Marcos mais uma vez. Marcos, brigadão aí. Sempre que a gente precisa, você está sempre nos ajudando aí, tá? E aí eu passo para a professora Lísia agora, que deve encerrar aí. E boa noite para todos que... Obrigado pela presença. Boa noite a todos aí. E até a próxima. Boa noite Obrigado a a todos aí. Lísia, desculpa te cortar. Obrigado a Não. todos. Temos aí 52 pessoas presentes. Para mim é uma honra estar aqui, principalmente que o Wagner, como eu citei, é um amigo de infância, por quem eu tenho muito carinho e admiração. E falar de lei, falar de propriedade intelectual, Lei Geral de Proteção de Dados, para mim sempre é um prazer, não importa a hora e o dia. Então, eu agradeço a todos a presença, porque a presença de vocês nos prestigia. O Wagner sabe disso, que é professor, eu também fui professor há muito tempo, então a gente só pode palestrar porque tem gente para ouvir. Então, obrigado a todos vocês que, em plena 10h08 da noite, estão todos aqui prestigiando, e eu agradeço, desejo a todos uma excelente semana, e conte comigo, vai, precisando, só chamar. Obrigado a todos. Obrigado. Então, obrigada, Marcos. Obrigada a todos também. Então, encerrando a palestra. Boa noite a todos. Obrigado pela palestra. Boa noite a todos. Obrigado também, uma boa noite aí. Parabéns a todos.